dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Não seria nada diante do que Ele tem feito para mim e para você, meu irmão. É muito pouco tempo que nós pegamos para louvar ao Senhor, para desejarmos alguma coisa para Deus, para fazermos alguma coisa para Deus, porque Ele tem feito diariamente muitas coisas para nós. Amém? Deus me deu uma palavra para trazer ao seu coração nessa noite. Culto da família. A palavra tem tudo a ver com esse culto. Restituição da família. Quantas pessoas que está com a família destruída, que precisa ser restaurada, que precisa ser restituído alguma coisa que o inimigo levou. E nesta noite eu tenho certeza que você vai sair daqui com a vitória na sua mão, porque o que o inimigo levou, ele vai ter que devolver, em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel 30, versículos 1 ao 10. Eu já vou começando a ler. Não sei se os meninos têm aí. 1 Samuel 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinha queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, na cidade, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e seus homens, quando chegaram na cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Geazita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, pois a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: trazei-me, peço-te um éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. E então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei essa tropa, alcançá-lo-ei. E disse-lhe: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. E partiu, pois, Davi, ele e 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás, e perseguiu Davi, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, porque não puderam ir de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também dele os despojos até os que tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a sua palavra, que o Senhor colocou para ser trazido para a sua igreja nessa noite. Que o coração das pessoas seja terra fértil para receber a sua palavra nesta noite. Palavra que tem poder de exortar, de curar e de salvar. Em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio nesta noite. Amém. Glória a Deus. Restituir a família.
Nós acabamos de ler um episódio onde Davi, ele está numa cidade, ele volta para a cidade de Ziclag. Aqui já tem uma briga, uma desavença na família. Esse pano de fundo dessa mensagem, Davi, ele estava sendo perseguido pelo seu sogro Saul, rei de Israel. Seu genro, Davi, seria o sucessor dele. Mas o rei Saul estava cercado de ciúme pelo seu genro. E até de demônios. Ele começou a perseguir Davi de uma tal forma que queria matá-lo. Olha aí a primeira crise familiar dentro desse reinado. Davi começou a ser perseguido nas cidades, no campo, nas cavernas. Não tinha mais onde Davi se esconder de Saul. A perseguição de Saul contra o seu genro era ferrenha. A ponto de Davi pedir asilo político na religião dos filisteus. Ele vai até o rei Aquis e ele pede um asilo. Ele fala: estou sendo perseguido pelo rei Saul. Deixa eu ficar com você aqui. Eu vou ser seu escudeiro. Eu vou trabalhar para o exército. Vou ser seu aliado. E Davi vai e se infiltra no exército do rei Aquis. E eles planejaram uma batalha contra o rei Saul, contra Israel. E quando eles estão se dirigindo para aquela batalha, para aquele momento de guerra entre os filisteus e o povo de Israel, um dos príncipes do rei Aquis chega até o rei Aquis e diz: rei, você está ficando louco. Como você coloca Davi? Davi é um guerreiro, Davi é um guerreiro de Israel. Você coloca junto com o nosso exército. Se ele se voltar contra nós na batalha, nós iremos perecer. E aquele rei ouve o príncipe. E ele pede para Davi, contra a vontade dele, mas ele pede para Davi: Davi, volta para Ziclag. Ziclag era uma cidade que o rei Aquis tinha dado para Davi ficar com ele e com os 600 soldados que com ele estavam, e com as mulheres, crianças e o gado e os rebanho. Volta, Davi, não fique com a gente. Primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: quando nós estamos sendo perseguidos por alguma situação, muitas vezes fazemos aliança com pessoas erradas. Infelizmente, quando nós estamos em alguma situação que nós não vemos saída, estamos encurralados em alguma situação, muitas vezes fazemos aliança com pessoas erradas. Glória a Jesus. E quando nós fazemos alianças erradas, nós sofremos algumas consequências. Não porque Deus nos pune, mas porque a consequência vem naturalmente. E quando ele volta, nós acabamos de ler aqui, quando ele volta com os seus 600 homens para a sua cidade, Ziclag, que o rei tinha dado para ele, ele chega lá e ele constata uma tragédia, uma destruição. A terra, a cidade tinha sido atacada por terroristas, amalequitas do deserto. Eles tinham sido atacados e foram levados com eles as mulheres, as crianças, as filhas, os filhos, o rebanho, e queimaram a cidade. Levaram cativos mulheres, filho, rebanho.
e deixaram um rastro de destruição. A Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, quando Davi olha aquela cena, ele chora muito, até não existir mais lágrimas. E ele se angustia, além de tudo, de ter levado a mulher, levado as crianças, levado o rebanho. A angústia dele é porque os seus aliados do exército queriam apedrejá-lo. Aí o versículo 6. Olha como Davi era um homem segundo o coração de Deus. Versículo 6. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus, e o chamou e o clamou em oração. E no versículo 8, ele faz duas perguntas emblemáticas para Deus. Perseguirei essa tropa? Conseguirei alcançar essa tropa? Duas perguntas que ele faz para Deus. E Deus responde para ele: pode perseguir, que com certeza trará tudo de volta o que foi roubado. Glória a Deus. Davi foi, lutou, venceu e trouxe tudo de volta: as mulheres, o rebanho, as filhas e os filhos. E agora eu vou entrar na mensagem. Esse episódio que aconteceu nos mostra algumas lições. Primeira lição: o ataque do inimigo a nossas casas e às nossas famílias. É evidente, meu irmão, que o inimigo não está brincando. O alvo principal dele nos últimos dias tem sido as famílias, as nossas casas. Nunca as famílias foram tão atacadas por forças invisíveis e forças visíveis. O diabo tem usado ferramentas para confundir as pessoas em relação ao que é família. Família está sendo desestruturada emocionalmente e desestruturada pelo inimigo, porque é o alvo principal dele. E quais as estratégias para destruir uma família? Versículo 1, nós lemos o versículo 1. Os amalequitas tinham atacado Ziclag com a força avassaladora e com ímpeto. Sabe o que quer dizer isso? Que o inimigo não está brincando. Atacar com força avassaladora e ímpeto é com força total. Não é com uma forcinha. O inimigo tem atacado as famílias com força total, com ímpeto. E muitas famílias estão sendo destruídas nos nossos dias. Mas tem uma igreja aqui que ora, uma igreja que está aqui levantando um clamor pelas famílias hoje. Amém? Nós vemos na TV, os programas de TV, nos jornais, as barbaridades que estão sendo feitas. Pais tirando a vida de filhos. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que a mãe foi até a porta do quarto, escutou um barulho, e de repente, quando ela abre a porta do quarto, que estava trancada, ela vê uma situação: o pai tirou a vida dos seus 2 filhos, e em seguida se matou. Vocês acham que o inimigo está brincando com as famílias? O inimigo está atacando ferozmente as famílias. E eles queimam a cidade de Ziclag e ferem as pessoas. Queima as estruturas e fere as pessoas. Primeiro, prejuízo financeiro, queima a cidade.
E segundo, prejuízo emocional. Fere as pessoas. O inimigo, além de atacar as famílias na parte financeira, ele ataca na parte emocional. Ele fere as pessoas no emocional. Quantas pessoas hoje feridas na alma, feridas nas emoções, pessoas feridas na sua honra, pessoas que às vezes foram abusadas na infância e carrega esse trauma pelo resto da vida. Tudo isso é ataque do inimigo contra a família. No verso 2, o principal alvo do inimigo era a família. Quando o inimigo ataca a família, ele desestrutura sociedade, igreja e tudo mais. Alvin Toffler, um dos seus livros, ele fala que o maior problema do mundo hoje não é epidemia, não é pandemia, não é problema social, não é crise financeira. O maior problema do mundo hoje se chama família. É cruel, né? Caímos numa realidade de saber que todos esses problemas, o maior deles se chama família. Porque o inimigo sabe que se ele destrói a família, ele destrói a base da sociedade. Se ele destrói a família, ele destrói a base da igreja. Amém? Quantas famílias fragilizadas nos nossos dias de hoje. Versículo 3. Suas mulheres e filhos foram levados cativos. Agora eu pergunto para você, que marido fica bem sabendo que sua mulher está cativa na mão do inimigo? Que mulher fica bem sabendo que seu marido está cativo nas mãos do inimigo? Que pai fica bem sabendo que seu filho está cativo na mão do inimigo? Que filho fica bem sabendo que seu pai e sua mãe está cativo na mão do inimigo? Hoje, o inimigo tem feito muitas prisões para a vida das pessoas, prisões psicológicas, ideológicas, prisões no vício. Quantas pessoas não conseguem se libertar do vício? Prisões na pornografia. Quantas pessoas não se conseguem libertar da pornografia? É uma prisão terrível. Inveja, lascívia, mágoa, soberba e por aí vai afora. Quantas prisões o inimigo tem feito para destruir a família? Glória a Deus, mas hoje você está aqui, diante da presença de Deus. Muitos e muitos são os laços que prendem as pessoas. E esses laços têm feito com que muitas pessoas não consigam se libertar das mãos do inimigo. A palavra de reflexão nessa noite, meu irmão, para você sair daqui, com certeza que sua família vai ser restituída. O diabo não tem poder contra você, contra a sua família. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam angustiados pelos seus filhos e pelas suas filhas e esposas. Aqueles que eram aliados de Davi, que teriam que se abraçar a Davi e ir para a guerra, eles fazem ao contrário, eles querem apedrejar Davi, colocar a culpa daquela situação em Davi. Ó como o inimigo é. O inimigo queima, o inimigo destrói e o inimigo joga um contra o outro. Sabe o que o inimigo faz? Além dele tentar destruir, tentar queimar a sua vida, ele joga você contra a sua família, contra o seu irmão, contra o seu pai, contra a sua mãe. Ele quer fazer isso.
Quantas vezes a família está em pé de guerra, um acusando o outro? Não é verdade? Acontece uma situação, cria-se um pé de guerra, e ao invés de resolver a situação, um acusa o outro. Isto é o inimigo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o seu problema não está no seu marido, o seu problema não está na sua esposa, o seu problema não está no seu filho. Efésios diz assim: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, a nossa luta é contra as potestades do mal, dominadores da força do inferno. Lute com as forças espirituais, meus irmãos. Não lute na sua casa contra o seu parente, contra o seu irmão, contra a sua mulher. Não. Lute com as forças espirituais que Deus te deu. A maior força espiritual que Deus te deu é a oração. Dobre seu joelho e lute pela sua família. Amém? Vocês estão tristes aí? Uma frase de um escritor: quando você faz do seu aliado, que é a sua mulher, seu pai, seu filho, o seu inimigo, você faz do inimigo o seu aliado. Vou falar de novo. Quando você faz do seu aliado, que é a sua família, o seu inimigo, você faz o inimigo da sua alma o seu aliado. Entenda que a batalha não é contra a sua família, a sua batalha é contra o inimigo, e sempre vai ser contra o inimigo. Você não tem batalha interpessoal, você tem batalha com as forças do mal. Amém? Enfrente a batalha com a espiritualidade. Se você não está conseguindo, meu irmão, tenha mais relacionamento com Deus e tenha mais segurança em Deus para você vencer. Amém? Versículo 16. E descendo, o guiou, e eis que estavam ali os amalequitas espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele despojo que tomaram da terra de Judá. Esse texto que eu acabei de ler, ele está dizendo que quando o inimigo está vencendo uma batalha contra você, ele festeja. O inimigo faz festa. A batalha que estava acontecendo ali, onde eles foram cativos, é porque ele tinha vencido uma batalha contra Judá. E quando o inimigo acha que está vencendo na sua vida, ele começa a fazer festa. Mas em nome de Jesus a festa dele vai acabar. Agora, a grande pergunta: vamos inverter? Onde você tem feito as suas festas? No arraial de Deus ou no arraial do inimigo? Um dia eu falei aqui sobre esse Sansão. Um exemplo de uma pessoa que fez festa no arraial do inimigo. Sansão, meu irmão, filho de uma mulher estéril. Então o nascimento foi uma vitória, não foi? Nascimento foi um milagre. Nascimento de Sansão foi um milagre. A sua vida foi a contento. E a sua morte foi uma vergonha. Ele consagrado desde o ventre da sua mãe. E quando ele nasceu desse milagre, a sua mãe o consagrou. E ele foi feito um voto nazireu. Esse voto nazireu tinha 3 etapas que ele tinha que seguir. Primeira etapa: ele não podia tocar em cadáver. Segundo,
não podia beber bebida forte. E terceiro, não poderia cortar o cabelo. Esse era o voto. Mas para quem faz festa no arraial do inimigo, ele quebra qualquer voto. E esse homem andando pela cidade, ele olha e vê uma mulher filisteia, uma moça filisteia. E ele fala para o seu pai: pai, eu gostei dessa moça. E o pai, homem sábio, olha para ele e diz: meu filho, mas aqui em Israel nós temos tanta moça bonita. Por que você vai se encantar com uma moça que é de um povo que oprime o nosso povo? É de um povo que tem atacado, guerreado o nosso povo. E ele não segue o conselho de seu pai. Eu quero dizer para você que é jovem nessa noite: escute o conselho de seu pai e da sua mãe nos relacionamentos. Amém? Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, o conselho do pai e da mãe vai te levar para um lugar muito melhor do que você vai chegar sozinho. E Sansão, em uma das idas para a casa daquela moça filisteia, ele encontra um leão no caminho. E a Bíblia diz que ele rasga o leão ao meio. Imagina a força desse homem. Eu não consigo rasgar um gatinho. Às vezes a Marli até fala: poxa, mas você não mata uma barata. Imagina esse homem, ele rasgou um leão ao meio. Olha a força que estava com esse homem. Mas ele estava flertando com o pecado. Olha o perigo de um crente separado que tem voto de nazireu, ou voto de unção, ou voto de separação para Deus, flertar com o pecado. Pois bem, ele matou o leão e o leão ficou lá. E ele começa a namorar com essa moça. E um dia ele vai com o pai e com a mãe para visitar a família dessa moça. E no caminho, ele se lembra do leão. E ele passa no caminho onde o leão foi morto. O leão já estava podre. E dentro do leão tinha um favo de mel. Ele começa a comer aquele mel. E ele dá o mel para o seu pai e para a sua mãe comer também. Primeiro voto quebrado: não poderia tocar em cadáver. O pecado faz isso. Buscar doçura no que é podre. Buscar doçura no que é pecado. Prazer naquilo que não pode. Glória a Jesus. Está pesado aí, irmão? Mas se você quer ir para o céu, meu irmão, nós temos que pregar a verdade para você. Não importa se vai todos ou se vai algum, mas os que vão entrar pelas portas. Salvos e redimidos pelo sangue de Jesus. E Juízes, no livro de Juízes está escrito que ele foi à festa. E ele deu uma festa no inimigo, no arraial do inimigo. Uma festa de arromba. Festejou no território inimigo. E fez uma festa monumental. Ele não quis ser diferente dos outros. Ele quis ser igual aos filisteus. Será que nós diríamos hoje: eu sou crente, eu sou evangélico, a minha festa é diferente? Amém? Será que a minha festa
tem que ser diferente. Sansão não teve coragem de dizer: eu sou nazireu e sou separado por Deus. Eu não vou praticar desta forma. Não vou fazer do jeito que vocês fazem. Ele faz uma festa regado a vinho, regado a, de repente, uísque, regado a um monte de bebida alcoólica. E com isso ele quebra o segundo voto nazireu: não colocar bebida forte na boca. Você está vendo que um abismo chama outro abismo? Olha a decadência desse homem. E na festa, foi proposto por ele mesmo um enigma na festa do casamento. E se não fosse descoberto esse enigma, seria morto a mulher dele e os familiares da mulher. E ele não descobriu, ninguém descobriu esse enigma. E ele foi fora do arraial, porque teve que matar 30 homens. Ele foi, matou os 30 homens. Quando ele volta, o seu sogro tinha dado a sua esposa para outro homem. Nem lua de mel ele teve. E ele ficou tão irritado que ele queima todas as campinas dos filisteus. E os filisteus mandaram prender. A Bíblia diz que ele foi preso pelos filisteus. E quando ele se solta das cadeias, porque ele era muito forte, com uma queixada de jumento, ele mata 1000 filisteus. E esse homem desce a Gaza e deita-se com uma prostituta. Deve ser a faixa de Gaza que está sendo atacada. Ele deitado no colo de uma mulher chamada Dalila, ele revela o grande segredo dele, que era um símbolo da aliança com Deus. E ele quebra o terceiro voto. Ele corta e é cortado o seu cabelo. E ele vai para o templo pagão. Foi acorrentado, perdeu as forças. Olha como o pecado faz, vai te destruindo pouco a pouco, ao ponto de você chegar numa situação de vergonha. Sansão significava pequeno sol, um homem que seu nome significava sol, que foi um homem ungido para estar com seu povo, um homem ungido para estar defendendo o seu povo. Agora com seus olhos furados, porque quis fazer festa no arraial do inimigo. Eu saí um pouquinho da mensagem para entrar nessa parte, para você entender que as nossas festas têm que ser no arraial de Deus. As nossas festas têm que estar diante das normas e critérios da Bíblia. A festa, meu irmão, é sua, a festa não é de quem está indo. Quem determina o que vai ser servido, quem determina o que vai ser feito é você. Quem manda na festa é você. Muitas vezes nós fazemos festa para agradar as pessoas e saímos totalmente da presença de Deus. É verdade ou não é? É verdade que quando às vezes nós vamos em festas de casamento, que quando chega meia-noite, se apaga tudo, liga um estrobo e liga uma luz negra, e muitos que se dizem crentes têm que ser levados por um aplicativo porque estão embriagados.
Desculpa eu falar isso. Não, eu não vou pedir desculpa não. É Deus que está falando. Quantas vezes nós fazemos aquilo que o mundo faz, sem ter separação nenhuma? E Deus está aí exigindo da gente santidade. Você tem um voto, meu irmão. Quer ter unção? Não quebre o voto de santidade com Deus. Sansão pagou muito caro. Muitas vezes nós queremos agradar pessoas e desagradamos a Deus. Deus está falando com todos, comigo também nessa noite. Muitas vezes nós entramos no ambiente e nós queremos trazer aquela pessoa que nem professa a nossa fé, mas nós queremos agradar tanto ele, que nós ferimos os conceitos e princípios de Deus. Deus está dizendo nessa noite para você: não faça festa no arraial do inimigo. Quer fazer festa? Faça na minha presença, porque o deleite é muito maior. E a consequência é muito melhor para a sua vida, para a sua família. Quando você faz isso, você deixa a sua família suscetível ao diabo e dá uma brecha para o diabo entrar. Eu quero que meu filho não beba. Eu quero que meu filho não tenha vício, mas eu bebo na frente do meu filho. Legal, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não é isso? Amanhã seu filho se torna um alcoólatra e você que foi o exemplo. Amém? Amém? Glória a Jesus. O que você deve fazer quando o inimigo está cirandando a sua família? Versículo 4. Diz que eles choravam até não ter mais forças para chorar. Uma perguntinha para você nessa noite, de rodapé. Você tem chorado pela sua família? Você se lembra quanto foi a última vez que você chorou por um filho ou por um ente querido seu, diante da presença de Deus? Davi, ele chorou. Quantos de nós temos dificuldade em chorar pelas nossas famílias? Não é verdade? Acontece hoje, o mundo está com uma insensibilidade tão grande, que nós vemos atrocidades acontecendo ao nosso redor, e nós não temos mais sentimentos nenhum. A Bíblia diz que, nos finais do tempo, por aumentar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Hoje talvez nós passamos por uma pessoa, a pessoa está sendo atacada, morta do nosso lado. Viramos as costas e vamos embora. Não é comigo. Quantas vezes nós estamos com um problema na família muito terrível e nós não choramos pela nossa família. Glória a Jesus. Eu vi um relato de um pastor dizendo um dia: pastor, que um dia ele chega em casa e o filho diz para ele: não vou ser mais crente, e ainda estou saindo de casa. Olha para um pai que é pastor, que tem que ter uma família que dê exemplo na igreja. Ouvir de um filho ou de uma filha dizendo isso: estou saindo de casa e estou saindo da igreja e não vou ser mais crente. E um dia, em uma das vigílias da igreja, uma das irmãs do círculo de oração fala com o pastor: pastor, nós temos orado por tantas pessoas
Tantas pessoas têm sido curadas, tantas pessoas têm sido restauradas. Vamos levantar um clamor pelo seu filho nesta noite. E na madrugada, choraram pela vida daquela pessoa. Passou-se uma semana, bateram na porta daquele pastor. Sabe quem era? O filho. Ele falou: pai, uma semana atrás, de madrugada, eu fui tocada pelo Espírito Santo. E eu estou voltando para casa, eu estou voltando para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir mesmo, porque esse Deus é tremendo. E foi salva, e é uma missionária. Nós não geramos filho para entregarmos para o inimigo. Nós geramos filho para ser bênção na presença de Deus. E a Bíblia diz que ele se animou em Deus. Sabe o que é 600 homens querer apedrejá-lo? Imagina, eu vou só dar um exemplo aqui, viu, pastor Jair? Imagina o pastor Jair, 600 membros querer tacar pedra no Senhor. Imagina, é o que estava acontecendo com Davi, 600 homens querendo apedrejá-lo. E a Bíblia diz que ele se animou no Senhor. Ele não se animou porque ele tinha estratégia. Ele não se animou porque ele era um homem forte. Mas ele se animou porque ele sabia quem era o Deus dele. Tem hora que vão dizer para você: fuja do seu casamento. Tem hora que vão dizer para você: desista do seu filho. Tem hora que vão dizer para você: pare com essa situação, não vai dar em nada. Mas eu quero dizer para você: anime-se no Senhor, porque Ele vai reverter a situação da sua vida. E quando você se anima, você se fortalece em Deus. Deus não gosta de ninguém desanimado. Se anime nessa noite. Não importa a situação que você esteja passando, se anime em Deus. Eu quero dizer para você que a causa que você acha que está perdida, ela tem jeito. O casamento que você acha que está perdido, ainda tem jeito. Os filhos na droga ainda tem jeito. Os filhos que você acha que estão perdidos, para Deus ainda tem solução. Versículos 7 e 8, 1 Samuel 37. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço-te, aqui um éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? Porque de certo, persegue-a, diz o Senhor, porque de certo vai alcançar e vai libertar a tudo. O problema nosso é que muitas vezes nós queremos vencer a batalha com as nossas próprias forças. Davi consultou a Deus: eu vou perseguir essa tropa, Deus? Será que eu vou conseguir alcançar essa tropa, Deus? Sabe o que Deus fala para ele? Vai, porque eu estou contigo. Você vai alcançar, e não só vai alcançar, como vai alcançar e vai trazer tudo de volta. Não devemos vencer com bravatas, ameaças, argumentos, chantagem, ou até colocar pessoas na justiça. Devemos vencer as batalhas na oração, falando com Deus,
e tendo estratégias direcionadas de Deus para as nossas vidas. Amém? Você está entendendo a mensagem, meu irmão? Não adianta usar armas carnais. Armas carnais não resolvem para nada. As nossas armas são espirituais. Quando nós entendermos isso, as coisas serão mais fáceis para nós. Amém? E a oração dele foi muito rápida e com muito conteúdo. Ele estava dizendo para Deus: Deus, eu estou levando de goleada. Em outras palavras, né? Eu estou levando de goleada. Eu vou reagir ou eu vou aceitar? A decisão é sua, meu irmão. Você vai reagir ao ataque do inimigo ou vai aceitar o ataque do inimigo? E o nosso Deus tão grande responde a Davi: porque tudo que o inimigo levou para você, ele vai trazer de volta. E nessa noite eu quero profetizar na sua vida que aquilo que o inimigo levou, ele vai trazer de volta. Deus nunca disse que nós teríamos ausência de tribulação neste mundo. Mas Ele disse para mim e para você que nós teríamos a presença dEle neste mundo, em meio à tribulação. Não importa o que você está passando, importa que Deus está com você. E não deixe a sua família para o inimigo. Resgate ela nessa noite. Não canse de lutar pela sua família. Quando Davi estava voltando, estava indo resgatar a família, 200 dos 600 soldados ficam cansados e param na metade do caminho antes de atravessar o rio. Sabe o que a palavra está dizendo para nós nessa noite? Que tem muita gente se cansando no resgate da sua família. 200 ficou para trás, com Davi foram 400. Não se canse em lutar pela sua família contra o inimigo, meu irmão. Não se canse em tentar resgatar a sua família. Amém? E a Bíblia diz que Davi foi e trouxe de volta a família, as mulheres, as crianças, o gado, as ovelhas, tudo que o inimigo levou, Davi trouxe de volta. Eu quero dizer nessa noite, o que foi tomado de você nessa noite? Talvez o diálogo dentro de casa, talvez o afeto, o abraço, talvez o romantismo do marido com a mulher, talvez uma coisa simples, uma conversa ao redor da mesa. Olha quantas coisas o diabo pode estar tentando tirar da sua vida. Às vezes uma simples conversa ao redor da mesa, às vezes um simples diálogo, às vezes um culto doméstico, que quantas vezes não fazemos mais. Levantar de manhã, de repente fazer um devocional com Deus junto com a sua família. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas no domingo, no sábado, naquele momentinho que você tem com a sua família, as gargalhadas que você dava, não dá mais. Está com uma cara carrancuda. Olha o que o diabo tem levado. Oração, relacionamento com Deus. Quantas coisas que o diabo tem levado, né? Eu quero dizer para você nessa noite que você precisa tomar isso de volta para a sua vida. Não deixe na mão do inimigo. Traga de volta para a sua família. Traga de volta para a sua casa. Quantas vezes você vem na igreja, quantos anos, mas o primeiro amor que você tinha quando você aceitou Jesus já não tem mais. O inimigo levou, assim como levou os pertences de Davi, mas hoje Deus está dizendo: eu vou restaurar
Eu vou trazer de volta à família aquilo que ele levou. Amém? Não deixe nada na mão do inimigo. Não deixe nem nada na mão do inimigo. Ah, mas eu vou resgatar metade eu deixo com ele. Não deixa nada. Tudo pertence a Deus, é seu. Deus que deu uma família para você, Deus que deu um filho para você. Não deixe na mão do inimigo, traga de volta. E para terminar, uma das maiores batalhas espirituais que existe na Bíblia, livro do Êxodo. A maior batalha espiritual relatada na Bíblia. Quem já viu falar sobre o Êxodo? Moisés tirando o povo do Egito. Todos aqui, né? Todos assistiram o filme? Sim ou não? O Egito é o símbolo do mundo. Faraó significa o inimigo das nossas almas. Grave bem o que eu estou falando. Egito é o mundo que está aí fora. Faraó, o inimigo. Moisés, libertador. E Êxodo, o símbolo da redenção. Guardaram os 4? Egito, o mundo. Faraó, o inimigo. Pode falar alto. Faraó. Moisés. E Êxodo. Redenção. Mas quando Moisés estava tirando o povo do Egito, o faraó faz 4 propostas. 4 propostas para ele. Primeira proposta está em Êxodo 8:25. Não precisa ir embora. Serve a Deus aqui mesmo. Levanta altares aqui mesmo. Não precisa, em outras palavras, não precisa mudar de vida. Vem na igreja, mas traga um mundo no coração. Você está entendendo, meu irmão? Primeira proposta de Faraó, quando estava tirando o povo do Egito: fica aqui mesmo. Levanta o altar para Deus aqui mesmo. Fica no Egito. Em outras palavras, fica no mundo. Você quer ser crente? Venha na igreja, mas fique no mundo também. É forte a palavra, não é? Mas foi o que está relatado lá em Êxodo. Moisés diz: não, Egito é lugar de escravidão. Nós vamos embora, porque o Senhor nosso Deus está nos libertando. Primeira proposta, fica no Egito. Segunda proposta, Êxodo 8:28. Ah, você não quer ficar no Egito? Então fica aqui perto do Egito. Vamos ser bons vizinhos. Quando você sentir vontade, você volta pro Egito, que significa mundo. Segunda proposta indecente de Faraó: não vai longe, fica perto, vamos ser bons vizinhos. Quando você sentir saudade do Egito, você volta. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite, Deus? Ou você fica na igreja, ou você não fica na igreja. Não tem nada de ser bom vizinho do mundo. Você é de Deus, você é separado. Você é ungido por Deus. Deus não divide você com ninguém. Deus é exclusivista, Ele é exclusivo. Você é exclusivo dEle. Segunda proposta, Moisés diz: nós queremos ir embora. E nós não vamos dividir o nosso coração com o Egito. Nós estamos sendo libertados por Deus.
Terceira proposta, Êxodo 10, versículo 10 e 11. Tá bom, vão embora, mas deixem seus filhos ficarem. Está em Êxodo 10 e 11, depois você vê em casa. Vocês com a cabecinha branca, viu, Wagner? Vocês podem ficar. Mas vocês podem ir embora, na verdade. Mas os filhos ficam. Os filhos ficam. Olha a proposta do faraó. Os velhos vão embora e os filhos ficam. Todos vão embora, mas a moçada fica no Egito. Olha a proposta que ele faz. E eu quero dizer para você nessa noite, tem muita gente achando que o lugar de jovem é curtindo baladas aí na noite. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o pai está indo para Jerusalém, está indo para a redenção, está indo sendo liberto, mas muitos filhos estão ficando no Egito, muitos filhos estão ficando no mundo. Sabe o que Deus está dizendo para essa noite, para você? Eu não vai ficar ninguém para trás, não vai ficar filho nenhum para trás no mundo. Todo mundo vai avançar para a redenção. Deus está dizendo, seu filho não vai ficar atrás, seu filho não vai ficar no mundo. Deus vai resgatar a família inteira para a redenção eterna. Um dia o pastor estava falando numa reunião sobre santidade. E alguns daqueles jovens se levantaram contra o pastor e falaram, você é retrógrado, você é atrasado. O tempo mudou, nós estamos em 2023. O jovem pode ir sim na balada.